As leoas aí, vão aqui, vão entrando aí na menopausa. Tem aí, o pessoal fala o período da loba, enfim, que tem uns nomes que eles vão dando aí. Os sintomas da menopausa, normalmente, tem início aí entre os 45 e 55 anos de idade. Quando a menstruação ela passa a ser irregular e surgem problemas como ondas de calor, né? O aumento da produção aí de suor e pelos. Não, desculpa, suor e pele e os cabelos ressecados. Eu acho que tem os fogachos aí, esse aumento de calor, depois vamos entender aí. E para falar sobre esse assunto, nada mais do que a gente traz sempre aqui o melhor. E a querida doutora Thelma Figueiredo, que delícia tê-la aqui, nossa ginecologista abençoada. Que bom ter você aqui. Fogacho é o calorzão? É, um calorzão. Já está muito quente o clima, né? Verdade. A gente já está sentindo muito calor, todo mundo sentindo calor. Mas as mulheres na menopausa, elas têm um calor muito característico, que é uma onda de calor, mais ou menos do peito para cima, em que ela, de repente, ela começa a transpirar e aquilo sua assim na cabeça, molha o cabelo, atrapalha o penteado, escorre a maquiagem e vem junto um certo desconforto, não é apenas sentir calor, vem uma sensação incômoda para elas, né? Agora, eu pergunto, essa questão de entrar na menopausa é hereditário, de família para família? Não, isso varia de pessoa para pessoa? Como é que funciona, doutora? A gente não tem muito como prever, né? Até tem vários trabalhos, vários tipos de exames que a gente faz, tentando prever, assim, até onde vai a fertilidade, né? Que a menopausa significa que deixou de ficar fértil, né? Que parou de ovular. Sim. Mas geralmente um pouco antes da menopausa já não engravida mais. Mas isso é muito difícil de prever, a gente não tem como dizer. Então, às vezes, a gente segue mais ou menos, vê que aquela família, as mulheres ficam menstruadas até mais tarde, né? Mas não é a regra, então a gente não tem como ter muito essa previsão. Entendi. Então vamos falar de alguns sintomas, né, aí para o pessoal entender um pouquinho, né, e procurar aí o médico, isso é importante. Eu queria que colocasse aí o primeiro sintoma aí, a menstruação irregular. Como que seria, doutora? Realmente assim, o que é menopausa? Menopausa significa assim, foi a última menstruação. Então a gente chama de climatério esse período em torno dessa última vez que ela deixou de menstruar. Sim. E às vezes isso acontece um pouco antes com alguns sintomas. Um sintoma muito típico é perder aquela regularidade do ciclo, né? Então às vezes ela começa a ter ciclos mais curtos, menstruando 2 vezes no mês, ou às vezes passa uma temporada sem nada e de repente vem uma hemorragia. Então, quando isso começa a acontecer, pode ser um sinal de que a menopausa está começando. Mas aí isso vai acontecendo todo mês, doutora? Essas irregularidades vão sendo comum? A gente diz assim, que é normal na vida da mulher que uma vez por ano ela tem uma menstruação ou que adiantou, que atrasou, que veio pouco, ou veio muito, ou sangrou no meio do ciclo. Mas quando isso começa todo mês, tá lá aquela confusão, ela já não sabe mais qual que é o dia que ela vai ficar menstruada, isso já pode ser um sintoma da menopausa. Uma disfunção já do ovário que não está ovulando bem. Então, é a primeira coisa que incomoda a mulher, né? As mulheres, elas tem alguns... Existem alguns tabus com relação à menopausa, doutora? Sim. Resistências? Muito, muito tabu, né? Porque para muitas mulheres entrar na menopausa significa a perda da juventude, né? Quer dizer que ficou velha, né? E a nossa sociedade, infelizmente, né? A gente até falou sobre isso aqui nos programas, valoriza muito hoje em dia ainda corpo, juventude, beleza, aparência e muito pouco sabedoria, o amor, aquela família que a mulher construiu, a chegada dos netos, né? Aquela outra vida que ela tem muita coisa pela frente ainda. Os filhos casaram, a casa já está vazia, às vezes não tem neto ainda, ela se sente sozinha, né? Então a gente tem que ter muito carinho por essa mulher que está passando por essa fase especial. Principalmente porque um dos sintomas da menopausa, na hora que a mulher começa a ter pouco hormônio, é realmente ter um humor um pouco mais depressivo. Tanto pode, às vezes, predominar uma irritabilidade, um sintoma assim de depressão, de choro, de desânimo, realmente assim, o corpo envelhece, então ela não tem a mesma vitalidade, a mesma disposição que ela tinha anteriormente, né? Entendi. E essa questão do hormônio tem muita resistência também, né? Muita das mulheres resistência, tomarem né? ou não o hormônio.
E o hormônio, ele é amigo ou ele é vilão, no final das contas? Na verdade, ele é amigo, né? Porque Ele quando é a mulher mocinho, tem... gente, não é bandido, não. Quando a mulher tem muito estrogênio, como, por exemplo, quando ela está gestante, né? Ela está naquela plenitude, né? Ela fica bonita, o cabelo brilha, né? Ela está com a lubrificação vaginal intensa, então ela tem desejo sexual, ela tem vitalidade, ela tem saudável, qualidade, né, doutora? de massa óssea, de massa muscular, aquilo tudo. Quando a mulher vai perdendo o estrogênio, vai ocorrendo esses sintomas físicos todos, né? Secura vaginal, atrofia do aparelho urogenital. Então ela começa a ter um pouco de incontinência urinária, aquela queda de bexiga famosa, né? Não consegue reter a urina. Começa com essa qualidade de sono ruim, porque ela tem a onda de calor, né? Pela falta do hormônio, quando ela entra na menopausa, ela acorda de noite transpirando, Sim. dorme mal, é um despertar noturno que reflete no dia seguinte. Uma noite mal dormida e várias noites mal dormidas, né? Em seguida. Então, a gente, quando pensa numa reposição de hormônio, a gente pensa no efeito imediato, que é a correção desses sintomas. Sim. Onda de calor, libido, sintomas físicos. E a gente pensa também de longo prazo. A gente sabe que o hormônio, quando ele é reposto no que a gente chama de janela de oportunidade, que é quando a mulher entra na menopausa, se ela não tiver impedimento ao hormônio, por exemplo, uma lesão na mama, uma lesão no útero, ela não vai fazer uso de hormônio. Mas se ela for ao ginecologista, bem examinada, bem orientada, com controle, ela pode usar o hormônio com o objetivo a longo prazo, que é de preservar a saúde óssea, né? Então, evita a osteoporose, ou o avanço da osteoporose, ela continua fabricando osso, que o osso ele é constantemente metabolizado. E evita as doenças degenerativas, tipo Alzheimer, as demências. Sim. Então, preserva a memória, Olha. tá? E ajuda em vários aspectos, inclusive o cardiovascular, que a gente não presta muita atenção, a gente se preocupa muito com o câncer de mama, mas a maior causa de morte nas mulheres é o cardiovascular. Então, quando a gente entra na menopausa, já tem essa tendência a ter problemas como os homens têm. O homem pode infartar em qualquer idade. De vez em quando a gente escuta dizer assim, era um atleta, estava jogando um futebol e infartou aos 20 e poucos anos, né? Com a mulher isso não acontece. A gente começa a ter problema cardiovascular mais tarde, né? Só mais tarde, porque aí a gente descontrola colesterol, a gente começa a engordar, que é outro sintoma físico muito típico da menopausa, Sim. né? Tanto o homem quanto a mulher, com a idade, ele vai engordando. Né? A gente fala que a gordura faz um movimento centrípeto. Sai dos membros e vai para essa região toda do abdômen, Entendi, do tórax. que é um perigo. Às vezes até nas costas, né? A mulher fica inconformada, vai pôr um decote, né? Aí já está aparecendo ali as gordurinhas, o sutiã já marca ali nas costas uma gordura que ela nunca teve, né? E os braços vão ficando fininhos, né? Já vai ficando assim, às vezes o idoso machuca um pouquinho, já fica aquela pele soltinha. É verdade. Né? Já vai perdendo o colágeno. Então, assim, se a mulher puder fazer a reposição do hormônio, bem orientada por um bom ginecologista, com todos os exames, é um muito aliado bom. aí, né? Muito bom. E você pode participar aqui com a gente no 319-8402-9756. Está aqui nas minhas mãos, 319-8402-9756. Manda a sua pergunta, tira a sua dúvida, coloca aí seu nome, o nome da sua cidade, pra gente, né, te honrar, mandar um beijo, abençoar aí também onde você está. Tem mais uma outra que eu queria que colocasse na tela aí, a gente está falando sobre aí sintomas, ausência de menstruação por 12 meses seguidos. Isso pode também acontecer. Né? Então a gente caracteriza, tem 12 meses que ela não menstrua, isto é menopausa. Aí já é menopausa. Já é menopausa. Aí ela já pode confiar que não vai mais engravidar, né? Entendi. Aí ela já tem o diagnóstico feito de menopausa. Tem uma outra característica também que são aquelas ondas de calor, né? Que começam aí de repente e sem causa aparente. Não tem nada de calor e a pessoa tá lá. Esse é o Você famoso... Você tá sentindo esse calor? Não, tô não. O famoso fogacho, né? Então, às vezes, as mulheres Dura quanto tempo, doutora? Isso é muito variável. Tem mulheres que sofrem com essas ondas de calor por uma temporada, às vezes por anos e anos. Outras se acostumam facilmente, né? Às vezes a gente diz que a pessoa tem, que a gente chama uma menopausa compensada. Tem mulheres que entram nesse menacme, que é esse período de vida em que ela menstrua, né? Em que ela tem hormônios, e uma época ele acaba, como ela entrou,
ela terminou. Tem mulheres que não sentem absolutamente nada. Mas, por passam exemplo, na hora que ela naturalmente sente o pela calor, menopausa. dura tipo assim, 15 segundos, 30 No máximo, segundos. é muito rápido. É muito rápido, É mas muito é rápido. forte, né? É intenso. forte, Normalmente essa transpira. pessoa fala assim, ai, pelo amor de Deus, essa menopausa me mata. E denota a idade, né? Então, como tem aquele preconceito com a idade, a pessoa procura não se abanar, né? Mas é uma coisa assim que é muito interessante, porque além dessa onda de calor, parece que ela constantemente também sente um pouco mais de calor, né? São pessoas que já não toleram muita roupa, né? Já não ficam muito vestidas mais. E a gente ainda mora num país tropical que isso fica ainda mais realçado, né? É verdade. Uma outra característica, a gente está falando sobre características da menopausa, suores noturnos intensos que podem interromper aí o sono. Esse suor, essa onda de calor ou fogacho, ele é mais frequente à noite. Olha. Então é muito comum ela acordar até na hora de dormir também, dormindo, o fogacho também acontece, doutora? Muito, mais à noite do que de dia, inclusive. E aí ela acorda, está transpirando, aí ela tira as cobertas, aí daí a pouco sente frio, torna a cobrir. Fica um tumulto à noite dela, né? Então é isso que a gente estava dizendo. Aí no dia seguinte ela está cansada, ela não relaxou. Que é o próximo aí, está aprofundando no sono, ela desperta pelo calor. Aí dá esse cansaço frequente. Mas, na verdade, esse cansaço fadiga, é né? resultante dessas outros sintomas, doutora? Sim, também. Né? Mas realmente, assim, o humor fica mais depressivo, ela sente mais cansada, ela se sente mais inchada, mais pesada, tem mais dificuldade mesmo a partir dessa época da menopausa. Há alterações aí de humor, gente, como a irritabilidade, a ansiedade, a tristeza. Dessas alterações, nunca altera para muita alegria, sorrir o tempo todo. Ia ser bom, não ia, doutora? Ia ser bom, ia ser muito bom. Eu acho que essas alterações de humor, elas precisam ser muito combatidas e tratadas pelo apoio familiar e da sociedade. Né? A pessoa entender que ela está passando por uma fase delicada da vida dela, né? E que ela ainda tem utilidade, que é muito comum a pessoa achar assim, agora eu fiquei velha de uma vez porque eu estou na menopausa. Né? E tem muita gente que já encara de uma maneira diferente, mais positiva, como você estava dizendo antes. A gente tem que fazer uma escolha, né? Então, o que a gente vai escolher? Vamos dar graças a Deus que nós estamos nessa fase da menopausa. Tem gente que não chegou lá, né? É verdade. Morreu antes, né? Tem outros problemas. E isso é uma coisa fisiológica e natural. E que vai passar esse calor. E tem solução, né? Se ela não puder tratar, tem umas alternativas, tratamentos alternativos em que ela vai conseguir um apoio, vai conseguir ficar bem, e isso vai passar, né? Dica aí para você. Outra característica é a dificuldade para dormir ou a menor qualidade de sono. Dificuldade? Acontece. De repente, rolam as insônias? Rola insônia, às vezes tem uma dificuldade para conciliar o sono, para começar a dormir, mas a mais típica da menopausa é acordar no meio da noite do nada, como se tivesse, assim, virou a chave, acordei. Aí ela acorda e não consegue dormir mais. Aí um bom conselho é pegar uma boa leitura, né, para refletir, porque se a pessoa no meio da noite começa já a pegar o celular, aquele estímulo da luz, o computador, aí ela já não dorme mais mesmo, né? Então seria mesmo, né, tomar um chazinho à noite, né? E pode lançar mão dos medicamentos para dormir, mas não é o ideal, né? Que a gente sabe que isso causa dependência e com longo prazo pode afetar na memória, o raciocínio, né, levar a demências. Então é procurar fazer o que a gente chama higiene do sono. Tomar um banhozinho relaxante antes de dormir, já ir diminuindo as luzes, essa excitação por televisão, computador, notícia ruim, problema, né? Tomar um chá, fazer uma leitura, fazer uma oração, né? Refletir sobre o dia. Não fica contando carneirinho, não. Gente, abre a Bíblia, vai ler. Faz um planejamento do dia seguinte com antecedência, para não ficar preocupada à noite com o que vai acontecer no outro dia. Usar aquele tempo de maneira produtiva, né? Produtiva. Tem também outras características que são a secura vaginal, queda de cabelos e a diminuição da libido. Vamos pegar aí, a secura vaginal com diminuição da libido. São as duas coisas muito conectadas, porque sem os hormônios, né, a mulher vai perdendo um pouco da libido, né? E ela aquele desejo. O desejo. E a secura vaginal causa uma certa dificuldade na hora do relacionamento sexual, porque como está pouco lubrificada, ela começa a sentir dor. E aí isso vira um círculo vicioso, porque se ela vai sentir dor, então ela prefere não ter. Aí... Isso vai afastando mais o desejo, ela já está com medo, já acha que vai doer, então ela excita menos e tem mais dificuldade. Aí isso pode ser combatido
com tratamento reposição de hormônios via oral, com reposição de hormônios via vaginal. Para quem não pode usar hormônios, a gente tem cremes lubrificantes que ela pode estar fazendo aplicação e tem os tratamentos mais modernos, que é o laser de aplicação vaginal, que melhora muito, né? Muito, muito, e ajuda muito essas mulheres pós-câncer de mama, que não podem usar hormônio. E de quanto tempo tem essa aplicação, o laser? Essa aplicação do laser, o protocolo, são 3 sessões, uma com intervalo mínimo de 30 dias. Então, vamos supor, 3 meses, né? 3 sessões, e depois ela faz manutenção uma vez por ano. O resultado é fantástico. Que legal. E não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum Legal. perigo, sabe? É um E a queda tratamento de muito cabelo moderno. também é comum? A queda de cabelo também é comum. Com a idade, né, já vai vindo aquele cabelo branco, a mulher começa a usar muita tintura e a qualidade da pele, dos cabelos já muda. Então, a gente já começa a ter muita queda de cabelo. Então, tem que fazer mesmo uma reposição, às vezes, de vitaminas, Sim. passar algumas loções, algumas coisas. Tudo tem solução. Isso É é só ótimo. procurar um bom ginecologista que consegue atravessar verdade, esse período verdade. apoiada com... Da melhor maneira possível, né? Feliz, sem Feliz. perder a alegria. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.